Boa noite a todos os acadêmicos do Tecnólogo em Gestão Pública EAD da Unigran, aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis EAD da Unigran. E de antemão, antes da gente falar aqui, né, das feras que estão presentes aqui conosco, antes de eu apresentar o currículo dos caras aqui, eu quero já de imediato agradecer a reitoria da nossa instituição, a professora Rosa, né, que com muito carinho e muito respeito a todos nós, faz com que esses projetos nossos sejam realizados e alcançados. Agradecer imensamente a nossa diretora pedagógica, a professora Andréia Bulgakov, nome difícil, viu? Que o nome da mulher é difícil. Então, a nossa diretora, agradecer também pelo todo o suporte que ela dá às coordenações e aos professores, enfim. E agradecer também a essa turma maravilhosa aí que está nos bastidores aí. Hoje, em especial na nossa live, gente, estamos aí com o nosso grande e velho amigo Márcio, que vai comandar os botões aí e que vai orquestrar o nosso encontro, tá? Mas vamos lá, vamos parar de falar vamos partir para algo mais interessante. Antes de mais nada, eu quero apresentar as pessoas aqui que vão fazer parte dessa nossa mesa redonda. A gente sempre brinca, é uma mesa redonda, mas ela é retangular, tá? É um projeto retangular que o curso de Gestão Pública está fazendo, mas vamos lá. Então eu queria apresentar para vocês aqui dois convidados de altíssimo garbo e elegância, pessoas que eu tenho o maior respeito e consideração por eles. Vamos lá. O primeiro aqui é contador da Prefeitura Municipal de Dourados, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, meu grande amigo, colega, ex-aluno, né? Meu grande aluno aqui que foi do nosso curso, Claudinei Jardim. Tudo bom, Claudinei? Tudo certo com você, cara? Boa noite, professor Reginaldo. Agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje na instituição de uma forma diferente, né? Na mesa retangular. A gente que agradece. A gente, nessa oportunidade de deixar um pouco um ambiente mais descontraído e discutir sobre a pauta da contabilidade pública, né? Então, quero me apresentar. Me formei aqui na Unigran em 2014. Já estou atuando na área aí aproximadamente uns 15 anos na área no ramo da contabilidade. E recentemente aí tenho desdobrado a carreira pública, né? É um tanto desbravando, né? Então, basicamente isso, né? E dentro do currículo profissional, a gente tem aí a parte de controle e contabilidade de custos, que foi indústria, e depois de contabilidade cooperativa de crédito, aí por volta de 7 anos lidando com essa área. Então, é uma área nova para mim, mas desafiador, então que dá para a gente tocar um assunto e conversar bacana sobre esse tema. Cooperativa de crédito, o cara lidar com dinheiro, tá? Então já quero só adiantar para vocês, caso ainda precise de um recurso financeiro, manda aqui na nossa live quanto que precisa, Claudinei vai auditar o valor e de repente ele libera para vocês. Mas à minha esquerda aqui também, recebendo aí uma pessoa maravilhosa, um excelente profissional, foi meu aluno também. Do que eu vou falar com os caras, fui perguntar o dia quando eu dei aula para os caras, eu tô com medo, já tô com medo aqui, tô achando que eu tô ficando velho, mas tudo bem, não tô velho, tô experiente. Então, do meu lado esquerdo aqui, é professor, é contador da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, da nossa querida UEMS, vizinha nossa aqui, o nosso amigo e contador Fernando Farias. Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Gostaria de agradecer o convite do senhor e da instituição para participar dessa live, falar um pouco sobre a contabilidade governamental, né? Me apresentar também, sou o Fernando Faria, eu trabalho lá na UEMS, eu tenho formação aqui pela instituição, sou egresso da Unigran, tenho MBA também aqui pela Unigran e atualmente exerço o cargo de contador e estou chefe do setor de contabilidade lá da Universidade Estadual. Olha só, gente, tá vendo aí? Então, então resumindo aqui, Claudinei foi meu aluno em 2000 e quanto, Claudinei? 2011 a 2014. Ah, cara, tudo isso já há 10 anos, velho. E você, Fernando? De 2014 a 2017. Caramba, velho, e eu tô achando que eu tô novo, então. Mas, bom, pelo menos a gente sabe que tá no caminho certo. Pessoal, vocês que estão acompanhando nós aí pelo YouTube, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, que eu quero saber o seguinte, ó, bota para nós aí, RGM e coloca RGM, curso
e qual é a cidade ou país desse planeta que você habita. Eu quero saber de onde você é, até onde a gente está chegando, entendeu? Porque é importante nós sabermos com quem nós estamos falando, tá bom? Pessoal que está com problema de acessar aí, por favor, é só entrar no canal do YouTube, colocar lá evento Mesa Redonda Contabilidade aplicada ao setor público, e aí o nosso pessoal aqui da técnica já vai orientando vocês aqui o passo a passo, beleza? Mas nós vamos começar já com uma pergunta para ambos, aí cada um tem o seu tempo de resposta aí e para as pessoas poderem entender como é que funciona. Muito bem. Gente, assim, lá na contabilidade societária, lá no mundo privado, tudo tem um quê, né? Você tem lá, tem a 6.404, eu recorro nela, tem lá as instruções normativas, o Código Tributário, o direito societário, enfim, e ali eu recorro para poder criar meu arcabouço de tomada de decisão. E a gente sabe que no setor privado é uma coisa. Agora, vocês foram do privado. Como é que é você ir para a contabilidade pública, vai entrar na gestão pública e ver que é um cenário que na qual você fala, nossa, tem uma diferença. Qual que foi o choque primeiro? Qual foi o fator que falou, nossa, que te chamou a atenção? Fala lá, Claudinei. Então, professor, a questão hoje de você sair de uma instituição privada, né? Você tem o principal, que é a instituição privada, o que ela está buscando? É dinheiro no mercado, ela quer crescer, ela quer ter uma posição primordial no mercado, né? Então, você vê isso em crescente dentro do teu profissional, de que forma? Né? Tendo planejamento estratégico, tendo tomada de decisão, né? Montagem de relatórios ali, em que diretoria, presidente precisa ter uma tomada de decisão rápida, né? Então, esse foi um dos principais fatores em que, quando eu bati a tecla, eu falei, meu Deus, aonde que eu tô? E é bacana entender isso, porque quando você sai desse mundo, do universo privado, que está correndo atrás do dinheiro, buscando dinheiro de todo quanto é canto, aí você olha para o público. Qual que é a missão do público? Servir a sociedade. E aí você não começa a achar mais nem material, nem serviço, nem o que você está prestando. Né? Você só entende que a população está o tempo todo brigando em rede social, buscando alguma ferramenta. E aí entra o papel do contador. O que é o papel do contador nesse sentido? Né? Quando eu estranhei. Uma montagem gigantesca de relatórios de prestação de conta, de um balanço com um pouco mais de 40 itens, né? Só para você montar ali e entregar para o Tribunal de Contas. E aí você fala, cadê o resultado do meu trabalho? Né? Aí você acaba resumindo em números. E quando você precisa trazer isso para a sociedade não compreende. Né? Então, você fica tentando achar quem que é a pessoa que vai analisar esses números. Né? Então, aí você fica, de certa forma, buscando essa essência do teu trabalho e que no privado ele é um pouco mais assistido. Né? E no público você dá esse choque de realidade. Entendi. Fernando, o que você tem aí para contribuir conosco? É diferente do nosso companheiro hoje, que eu não vim do privado, da contabilidade privada. Eu terminei a faculdade em 2017 e em 2018 eu fiz o concurso enquanto ainda estava na graduação e logo em seguida eu já ingressei na instituição pública. Então eu não tenho essa vivência do privado, mas a gente conhece, né, por informações de amigos que trabalham nessa área. A gente percebe muito essa questão mesmo do controle, né? Que você, a instituição pública ela é muito bem monitorada, né? É uma coisa que funciona. Os tribunais de conta, no nosso caso aqui o Tribunal de Conta do Estado, que ele, os entes do Estado e as prefeituras, todos prestam conta para o mesmo órgão, né? Que é o Tribunal de Contas do Estado, o TCE-MS. Uhum. Então, eu percebi que isso é uma questão muito forte do controle, da questão burocrática, das segregações de funções. Mas vocês têm ferramenta para isso ou tem precariedade na ferramenta ou não? Enquanto ao Estado, o Estado do Mato Grosso do Sul, por ele ser um órgão um pouco maior, né, que tem uma abrangência um pouco maior, ele consegue ter essas ferramentas e disponibilizar para os servidores conseguir realizar essa prestação de contas, acompanhamento dessa prestação de contas. Inclusive, hoje, essas prestações de contas, elas não são mais depois
ela ocorre durante o processo. Durante o processo vai se prestando contas. Então, é uma coisa, mas mesmo assim, ela ainda é uma questão muito burocrática. A gente está saindo um pouco daquela administração burocrática, passando mais para uma administração gerencial. Entendi. Com o foco no quê? Não o foco nos procedimentos, com o foco no atendimento da população, que é o resultado final daquela situação. Até algumas pessoas lá na universidade, antes eu não entendia dessa forma, eu pensava que eu fazia contabilidade pública. Uhum. Na verdade, a gente faz isso, mas com o intuito de o quê? Fazer educação, no nosso caso lá. Certo. Então, eu não faço contabilidade pública pura e simples. A gente faz a contabilidade pública com o único sentido da educação. Então, chegar naquele resultado final. E você medir esse resultado final, conforme o nosso amigo falou, é muito difícil. Porque dentro de uma empresa privada, você mede o resultado através do lucro, obteve ou não o lucro. Certo. Como o ente público ele trabalha com prestação de serviço à sociedade, é mais difícil você medir o seu grau de satisfação do seu produto prestado dentro da sociedade. Lógico, aí o Estado tem alguns indicadores que ele vai utilizar para ver se esses recursos satisfazeram a realidade da população. A realidade da população. Ah, muito bem, muito bem. Deixa eu só parar aqui um pouquinho, rapidinho. Quero mandar um abraço. Falei com ele esses dias por João Carlos Rebelo Cunha, lá de Balneário Camboriú. Deve estar muito ruim aí, né, João? Balneário Camboriú é um lugar ruim de morar, né? Você não acha que é difícil de morar? Eu acho que é difícil. Eu acho que lá tem um certo problema, deve ter muita terra igual Dourados. É um terra vermelha, esse pessoal terra aí tem vermelha. É difícil, é difícil. Então mandar um grande abraço aí pro João. João é nosso aluno lá em gestão pública, pessoa muito tranquila, muito bacana de lidar como acadêmico. Bom, pessoal, é o seguinte, olha, nós estamos com o número ainda baixo, a gente precisa melhorar isso aí, né? Então vamos compartilhar com a galera aí, vamos compartilhar com o pessoal da turma, manda aí, copia o link, manda para os colegas, enfim. A gente quer todo mundo participando, todo mundo podendo saber. Ó, pessoal de Água Boa no Mato Grosso, não é perto não, hein? Água Boa é longe. Nós tivemos recentemente tratando de alguns assuntos nessa região aí do Mato Grosso, né? O Unigran também crescendo em todas as partes do Brasil. Braço do Trombudo, então mandar um abraço aí para todos os acadêmicos lá em Santa Catarina, Braço dos Trombudos. Deixa o nosso abraço aqui, meu, do Claudinei, do Fernando, né? Para todos vocês aí, obrigado por estar participando e vamos lá, vamos conversar, falar mais um pouco e eu quero que vocês digam aí qual é a... Deodápolis, pessoal aqui de pertinho, aí, Ingrid, aqui de Deodápolis, quem mais? Abraço. Caicó, Rio Grande do Norte. Como? Caicó, Rio Grande do Norte. Caicó, Rio Grande do Norte, aqui do lado, né? Pertinho aqui. Então, pra você ver, cara, aonde que a Unigran tá chegando, né? Como que é uma instituição dessa, né? Ela tá indo muito longe. Que bom, a gente fica muito feliz e a gente fica feliz também em poder proporcionar um encontro para os nossos acadêmicos como hoje. Bom, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A gente falou em prestação, em prestar serviço para a comunidade, uma coisa que vocês estão já há algum tempo no setor público, né? E teve muita mudança. Quando você entrou lá, aqui no município, e quando você entrou no estado, o que você viu de mudança para a profissão, para o profissional que está ali no dia a dia, na peleia, né? No fechar balanço, no receber relatório, como é que está isso aí? Como é que vocês enxergam isso aí? Como é que vem acontecendo essas mudanças? Eu percebi, assim, modificou com relação às obrigações acessórias, né? Com o Estado hoje está em processo de implantação do REINF. Sim. Então, é uma coisa nova ainda para os entes públicos essa situação. As obrigações acessórias do Estado são bem menores do que uma obrigação acessória de uma empresa privada. Exatamente. Então, sacanagem, mas com essa situação agora de estar implantando o REINF, essa prestação de contas, toda essa obrigação acessória é muito nova. O E-Social para o ente CTF público... Web. Exatamente. É uma coisa nova ainda para a contabilidade pública. Então, a gente ainda está se adequando os sistemas, adequando o pessoal para conseguir cumprir essas obrigações acessórias, porque até o pessoal brinca, fala assim, cada vez tem mais coisas para a gente fazer, nunca diminui uma obrigação, sempre tem mais obrigações, tentando adequar,
a princípio, o intuito sempre é facilitar. Por exemplo, com a situação do REINF, por exemplo, é pegar todos aqueles pagamentos das contribuições e alocar em um único pagamento. Só que dá trabalho. Dá trabalho, precisa de gente para isso. Exatamente. Então, precisa de gente, precisa de treinamento. Tem gente ou não? Gente até tem. No nosso caso lá na instituição, ela é bem setorizada, né? Tem as divisões, os setores. Então, tem gente. Só que a gente, às vezes, sente uma falta de um treinamento para se capacitar. Até quando eu entrei lá, fui para o setor de recursos humanos para assinar a papelada e tomar posse. Eu falei, e o treinamento é quando? O cara falou hoje, na hora que você sentar na sua cadeira. Assim, não é? O ente público tem esse diferencial. Que ele não te prepara. Só um corte aqui para você, Fernando. Ó, o pessoal tá na live aqui, tá acompanhando nós, e aí, concurso público é legal, vou chegar lá, vou arrebentar. Quando a gente fala, bicho, tem que estudar, não pode parar. Quando você for pro mercado, o mercado vai judiar de você. Isso aí, ó. Os caras aqui, concursado, já probatório ficou para trás há muito tempo e teve que pular, né, Fernando? Teve que pular, né, Claudinei? Então vamos, não podemos parar de estudar. O negócio é esse. E além de não ter esse treinamento inicial que a gente acha que deveria ter, você tem que ir se adequando, fazendo... No exemplo agora, mudou a Lei Geral de Licitações. Sim. Então, os contadores, os responsáveis pelas compras, os pregoeiros, tudo aquilo que ele aprendeu ficou para trás, ele tem que reaver todo esse conhecimento novamente. Então, vai mudar tudo, né? Vai mudar muita coisa vai mudar. 1433. E muitas coisas, a legislação ela ainda não está regulamentada, né? Cada estado provavelmente vai regulamentar, cada município vai ter a sua regulamentação. Então, é um emaranhado de leis e regulamentações que o contador, o pessoal que trabalha na administração pública sempre está buscando esse conhecimento para realizar a prestação de serviço da melhor forma possível. Então, esse negócio de achar que você passou num concurso público, parou de estudar, parou de buscar conhecimento, é uma ilusão, porque se você não fazer isso, você não vai conseguir prestar o seu serviço e você muito provavelmente vai ter problemas com os tribunais de contas, com essas... Tribunal de Contas é um problema, né? Bom, Claudinei, lá, como é que foi para você? Essa questão do município, eu vou trazer aqui sempre essa reflexão comparada ao privado, que eu acho bacana, porque assim, 2013 foi quando eu estava no privado, iniciando a parte na cooperativa de crédito. 2014 foi a última vez que eu levei para a junta comercial os balanços, de forma física, para homologar, e depois vieram os SPEDs, né, escrituração contábil, para arquivar na junta comercial, e depois passou isso para a Receita Federal, né? Você fazia um único documento e acabava papel. No público já tem essa diferença, né? Igual o nosso amigo aqui acabou de comentar, está num processo de transição de uma legislação, que é da 866 e a 14, né? 33, que é da Lei da Nova Licitação. Ela traz mais flexibilidade, um pouco melhor ali para o gestor, por ordenador. Só que para quem está na lida ali no operacional, ele não consegue enxergar isso, porque ainda a legislação deixou essa possibilidade de você trabalhar de forma usando as duas leis, né? E a obrigatoriedade vem depois. Até 1º de abril, privado, até 1º você de já abril não de teve 2020. Até o dia da opção. mentira. No privado você não teve essa opção. Até o dia da mentira, a velha vale. A vela vale. Hoje ainda pode se usar qualquer uma das duas, desde que você, num processo licitatório, ou você escolhe a 866 ou a 1433. Você não pode mesclar as duas legislações. Mas quem escolhe vai ser, por exemplo, vai abrir um município de Dourados, vai abrir um certame, ele vai pela 8, ele tem que escolher. Tem que deixar fixado, 866 ou 1433. Exatamente. A UEMS, mesma coisa. Vai abrir um certame, tem que escolher qual que é a regra do jogo. A regra do jogo qual vai ser aplicada. O problema é que a maioria dos órgãos públicos... Está na 866. Todos estão ainda utilizando a 866, mesmo com a 1433 há praticamente 2 anos de vigência. Então, a partir de 1º de abril, quando for obrigatório listar pela 1433, provavelmente vai acontecer muita discussão ainda. Discussões ainda. Até pela questão da regulamentação, que ainda não tem as regulamentações. O legislador tentou facilitar essa legislação, porém a regulamentação provavelmente vai dificultar os procedimentos. Cara, você já viu alguma coisa para facilitar a vida do contador, cara?
Não tem, né? A vida do gestor, o cara falava... Aquela história, o cara ficou 10 anos, aprendeu 866 de cor e salteado, sabe tudo sobre o sistema. O cara falou, não, agora vamos mudar. Agora a regra do jogo é essa, né? E você vai ver, não vai parar por aí. Daqui 5 anos, 10 anos, os caras vão lançar um outro negócio que é para poder afunilar. Mas a 866, por relação à lei que praticamente 30 anos, ela também já estava defasada em algumas questões que não atendia mais a realidade de hoje, né? Bem ultrapassada. Então... ela não estava atendendo com critério, até questão de valores, né? A questão de, principalmente essas questões de tecnologia, ela não tinha essa abrangência dentro da 866. Então, a 1433, ela trouxe algumas questões. Porque também que a 866, ela não era 100% deficitária na questão das micro e pequenas empresas, né? Ela tinha ali um auxílio, mas ainda não era muito claro, porque depois de micro e pequena empresa, as micro e pequena empresa, apareceu o MEI, apareceram uns outros modelos de sociedade, como o Eireli, deixou de existir, agora virou sociedade limitada unipessoal, e acho que tudo isso foi ultrapassado, né? A 866 ela foi ficando meio que se tornando, se continuasse mais 2, 3 anos, se tornaria uma lei obsoleta na realidade, né? E os municípios, eu acredito, as entidades públicas, tudo tem uma morosidade para acontecer. Né? Essa morosidade. Deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui, até depois vou abrir para os alunos aqui poder falar. Bom, a menina mentindo aqui, falou assim, a Edneia, cadê? Edneia Geisele. Ah, professor Reginaldo, te adoro, você é um ótimo professor. Obrigado, depois a gente acerta, né, esse elogio aí. Depois a gente toma uma coca junto para comemorar. Olha, fazendo propaganda de uma bebida que os caras não vão pagar nada pra nós, hein, cara? Geralmente Sacanagem. Esse cachê é R$2, né? Na minha época que eu estudei. Ainda continua, Claudinei. Mas eu acredito que deve ter subido porque o valor do Vale Transporte é R$3,25, né? Então eu acredito que subiu um pouco. Tá um pouquinho maior. Mandar um abraço aqui, ó, rapidinho, não pode esquecer. Meu Deus, acabei de ler agora, sumiu. Mas enfim, já eu volto tem o pessoal de Dourados e o pessoal de Deodápolis aí, que está acompanhando nós. Gente, vamos compartilhar isso aí, mandar para os outros colegas, entendeu? Manda para todo Horizontina, Rio Grande do Sul. Olha só, cara, onde que a gente está? Meu Deus do céu. Ótimo, muito, muito legal, bacana. Nioac também. Nioac, né? Nioac aqui Maximiliano. Maximiliano é onde, ô Fernando? Maximiliano Martins, lá de Nioac MS. Ah, tá, o nome do cara é Maximiliano. Achei que era o nome de uma cidade aqui, né? Agora foi legal. Bom, vamos lá. Bom, a gente falando de tudo isso, falando dessa questão... Tem diferença no controle que o Estado faz com o que a Prefeitura faz? Ou vocês usam dos mesmos critérios? Em termos assim, registro de imobilizado, né, o próprio inventário, como que é feito? Uma curiosidade, assim, que eu acredito que outras pessoas vão ter aqui também, e eu queria saber se há mesmo uma diferença no controle que o município faz, o que o Estado faz, a Universidade Estadual faz. O que é bacana dentro da legislação, que quando ela preconiza alguma coisa, ela sempre atinge os 3 entes federados. Ah, legal. Né? Então, é município, Estado e União. Então, não tem como você fazer alguma coisa diferente. Aí, quando você vai trabalhar em cima do que é Estado e município, os regramentos, ele vai trabalhar sempre da decisão do Tribunal de Contas do Estado. Então, dentro do Estado do Mato Grosso do Sul, a resolução 88, né, ela preconiza todos os procedimentos contábeis. Tem diferença para o privado? Pouquíssimas coisas. Né? Até porque a abrangência contábil, ela está seguindo desde 2013 nos padrões da contabilidade internacional. Está seguindo IFRS. Né? Mesma coisa lá, Fernando, na UEMS? Sim, o que vai diferenciar, às vezes, de um ente municipal e um ente estadual é o controle interno, né? De cada estado. Porque o controle externo sempre é o mesmo. É o mesmo. Que é o Tribunal de Contas do Estado. Uhum. Porque alguns estados, né? Ele tem um Tribunal de Contas municipal, só para atender os municípios do estado. Por exemplo, o estado de Goiás, se eu não me engano, ele tem um Tribunal de Contas só para atender os municípios e um outro Tribunal de Contas para atender os entes do estado. São Paulo e Rio de Janeiro, cada um tem um Tribunal de Contas municipal para atender apenas o município. Entendi. Já em via regra geral, né? O Tribunal de Contas, ele analisa as contas tanto do estado quanto dos municípios. E o que aí vai diferenciar é, conforme eu falei anteriormente, a auditoria interna, o controle interno de cada instituição. No nosso caso lá da Universidade Estadual, ela tem uma auditoria interna, né? No setor de auditoria interna, que ela fiscaliza as questões internas da universidade,
Mas o Estado, a universidade, como ela é uma fundação ligada ao Estado, ela também presta contas para a auditoria do Estado, que está vinculada à Controladoria Geral do Estado. Então, a universidade ela passa por esses 2 controles internos antes de chegar no controle externo. Pô, legal, bacana. Então, tudo tem controle. Tudo tem controle. Não tem como fugir. É o que fala lá na lei. Só pode fazer aquilo que está na lei? Exatamente. Eu até costumo... Falar Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Só fazer o que está na lei. O professor Reginaldo me convidou para trabalhar aqui na Unigran, né? Na disciplina de contabilidade governamental. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos lá, que diferente da instituição privada, que você pode fazer tudo, desde que a lei não proíba você de fazer aquilo. Exatamente. Na contabilidade pública, você só pode fazer aquilo que a lei autorize fazer. Então, às vezes, lá no meu trabalho, alguém chega perguntando de algo, se pode fazer aquilo e tal. Eu sempre parto do princípio, se tiver na lei autorizando tem base legal? Fazer aquilo, pode. Mas não tem nada escrito falando que não pode. Então vamos fazer. Guarda. Some com o papel. É verdade? Só pode fazer se... mas não tem nada que diz que pode, mas também não tem nada que diz que não pode. Então não pode, porque na contabilidade pública só pode fazer aquilo que a lei permite fazer. Bom, deixa eu só mandar mais uns abraços, que senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Aí vocês vão ficar assustados com os abraços que eu vou dar aqui agora. Ó. Abraço para Marlúcio lá de Bonito, para o Mauro lá de Jardim, 2 cidades aqui bem interessantes. Tem que ter dinheiro para ir para Bonito. O professor não consegue ir para Bonito, tá? Já vou avisar logo. Não é fácil lá, não. O negócio não é barato. Agora tem aqui da nossa aluna, Andréia Silva. Falou assim, professor, boa noite. Manda um abraço para nós, os fortes acordados às 1h30 da manhã aqui na Europa. Espanha, Polo de Valência. Boa, ó, tá vendo onde que a Unigran tá chegando, cara? Estamos na Europa. Se pode me perguntar, você foi hoje? Cara, eu fui para Europa. Tava na Europa conversando com uma amiga minha. Olha só. Então... Andréia, um forte abraço para você, para todos os acadêmicos aí da Europa, né? Do nosso polo aí. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. A gente projeta esses eventos justamente para que vocês possam participar. E a gente fica muito gratificante tê-los aqui. Mandar um abraço para a Vanusa aqui de Maracaju e para a Janaíne aqui de Bela Vista, cidade bem próxima aqui à sede de Dourados. Bom, mas vamos lá, vamos... conversando. Gente, se alguém tiver alguma curiosidade, dúvida, pode mandar aqui no nosso chat, né, que eu vou passando aqui pro Fernando e pro Claudinei e eles vão respondendo à medida que as perguntas vão chegando, tá bom? Aqui é uma live democrática, onde todo mundo participa e a participação de vocês é extremamente importante. Um abraço pro Carmo Mendes aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e pro Wagner lá de Chapadão do Céu, Goiás, né? Lá do Goiás. Então, um abraço para você, Wagner, e todos os goianos aí, tá bom? Bom, vamos lá. A gente falou da 866, falou da nova lei da licitação, e a gente, lógico, deu uma pincelada nela, e eu só vou só vou voltar nela um pouquinho, depois eu quero falar de uma coisa interessante, que é a respeito do CIAFIC, né? Falar um pouquinho sobre o CIAFIC, que eu tenho certeza que isso vai também abrir um pouco os olhos das pessoas aí, mas... Você tinha lá 866 e agora a gente tem aí, aos 45 do segundo tempo, já 14.133. O que foi melhorado? O que você, na sua opinião, Claudinei, na sua opinião, Fernando, o que melhorou? Ou o que ficou igual, na realidade? A gente deu uma pincelada, mas eu queria saber de verdade, assim, o que melhorou na 1433 que realmente somou para essa lei realmente entrar em vigor e o que isso vai fazer para dentro da gestão pública do negócio? A partir do vigor dessa lei, né, o que a 866 preconizava? Né? Ele trazia ali como que eram as formas de contratação do serviço público, né, os valores de que forma que deveria ser feito. Com a entrada da 14133, ela está trazendo uma visão em que os controles por ordenador de despesa, ele fique um pouco mais fácil da contratação. Então, ele vai ter um planejamento diferenciado. Né? Então, ele vai ter, né, o nosso Tribunal de Contas explicando sobre essa sistemática, é justamente você começar a vincular um pouco melhor a questão do teu planejamento, que é o PPA. Né? Então, Sim. Você tem lá
a tua proposta de governo para você utilizar ela dentro dos 4 anos, então você já pode ter uma proposta amarrada, ter um gerenciamento melhor do que a 866 não tinha, ela passava despercebido, né? Então, o foco hoje vai ser planejamento e gestão sobre as compras. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui, porque eu não sei muita coisa de contabilidade aplicada ao setor público, mas quando você falou PPA, eu tenho certeza que alguém perguntou assim, o que é isso? Gente, PPA é Plano Plurianual, é o projeto, né, que o gestor público ali, ele tem que conduzir durante o período da sua gestão. Período médio de gestão, se não houver nenhum entreposto no período, é 4 anos, não é isso? Exatamente. Então é um projeto de médio prazo, a gente chama de médio prazo, e o PPA é Plano Plurianual. Para quem já quer ou está pensando, alguém colocou aqui, acho que foi a Leandra colocou assim, contabilidade pública parece ser bem rigorosa. Então, se você quer vir para o lado da contabilidade pública, comece estudando PPA, LDO, Lei de Responsabilidade Fiscal e, obviamente, diretriz orçamentária, enfim, tem outras, várias leis que você precisa estar estudando, direito constitucional, direito administrativo, é muito importante. Mas, Fernando, diga lá. Na minha visão, o que essa lei trouxe de diferente é que antes a modalidade de licitação que deveria ser escolhida era com base ao valor daquilo que estava... Ao valor do serviço. Exatamente. Então, o certame era aberto com aquela modalidade de licitação de acordo com o valor do serviço ou do produto que ia ser adquirido. Hoje, a modalidade de licitação ela é escolhida de acordo com o produto ou o serviço que está sendo adquirido e não mais vinculado ao valor. Então, hoje, não tem mais essa vinculação de valor para você escolher, para o pregoeiro ou para o pessoal da compras, escolher qual a modalidade que vai ser licitado. Então, é com base no produto ou serviço ou a obra e não mais vinculado ao valor. Isso foi uma coisa que facilitou, que não é mais vinculação ao valor, e sim ao que vai ser feito. É a especialidade do cara que vai concorrer ao certame. É isso aí, né? Eles estão mais preocupados com a qualidade do tomador ali do que com realmente o valor do... As formalidades, elas permanecem, mas de uma forma um pouco mais leve. Trouxe uma flexibilização para o setor. A principal flexibilização que eu acho que trouxe foi o diálogo competitivo, que ela trouxe essa nova modalidade, que é uma modalidade pré-licitação, que é o diálogo competitivo. Você traz as empresas para dentro do ente público para a empresa dizer o que você precisa para solucionar aquele problema. Isso antes não tinha. Então, você convida as empresas podem te fornecer uma solução para aquele problema. Às vezes, você dentro do ente público, naquele mundo fechado, na bolha, você não entende o que, às vezes, uma solução que o mercado pode te oferecer para determinada demanda. Então, o mercado ele te traz a solução para o problema. Então, esse diálogo competitivo é um processo que vai vigorar a partir de 1º de abril, que provavelmente é uma coisa que vai dar uma flexibilidade na contratação pública. Pô, muito legal, bacana. Deixa eu só mandar mais uns abraços aqui, porque se a gente não manda abraço, cara, eles não interagem, entendeu? Então eu vou mandar um abraço aqui, ó. Olha só, pra Leandra, pro Breno, aqui de Carapó, pro Cícero, lá em Caracol, pra Juliana, de Diamantino, no Mato Grosso. Quem mais? Isabela, da Grande Vila Vargas. Isabela, vai casar, minha filha. Você pega o Matheus aí, faz o Matheus casar com você, viu? Não vai escapar, não. Eu já sei já te conheço, sei quem que é você, tá bom? A gente conhece aluno, pô. Tô há quanto tempo dando aula aqui? 1 semana, 15 dias, né? Não vou falar a minha idade, não sou louco de falar. Deixa pra lá. Vamos deixar pra lá, né? O Arnon, aí de Maracaju, qual processo de licitação PPA para vigorar? Qual o processo de licitação do PPA para vigorar? Edilene de Araújo, não esqueça de mim do Nordeste. Ô, Edilene, tudo bem? Um abraço para você aí em São Luís, no Maranhão. Edilene, a gente falou semana passada. E para Vanessa aí no Rio, em Campos do Goitacazes. Isso aqui tá parecendo, sabe o que, cara? Como que é aqueles programas de rádio que o cara manda o nome e pede um abraço? Aqui tá igual, tá do mesmo jeito. O que a gente gosta é disso. A Isabela deu risada. Matheus, vamos casar, Matheus. Tá? Tô chamando você aqui no canal do YouTube. Casa, porque senão o negócio vai ficar feio para você. Bom, vamos lá. A gente, retomando aqui, eu queria chamar uma particularidade, inclusive para o Claudinei, em relação ao CIAFIC. Que coisa é isso? Para que vai servir esse negócio? Fala para nós aí, Claudinei.
Eu acho que é só a pergunta do Carmo Mendes aqui, que está perguntando do processo de licitação do PPA para vigorar. Aham. Só para reformular, para a gente conseguir entender o que ele está vinculando aí. Porque quando eu trouxe ele falando do PPA, que ele tem um planejamento aí de médio prazo, antes o pregoeiro, né, a pessoa responsável pela licitação, ela tinha que estar preocupada com o tipo de modalidade, da forma que ia montar, né? Hoje você já consegue ter um trabalho de planejamento, que você vai conseguir comprar mais itens, desdobrar esse planejamento, conseguir fazer a compra de acordo com a necessidade que tem ali, da forma que o Fernando falou ali. Quando você traz o fornecedor para você entender a real necessidade do município, Sim. né? É um exemplo que foi tratado no Tribunal de Contas, na especialização, que falou que determinados animais, eles são predadores naturais, né? Por exemplo, de uma galinha para o escorpião. Certo. Então, quando você determinou para fazer uma compra de galinha para sanear o problema de excesso de escorpião na zona rural, qual que era a tratativa antigamente? Você não tinha um fornecedor para falar que você queria galinha, você montava o teu processo e lá montava. O cara do banco de dados que vai realizar a compra, ele vai lá e compra galinha congelada, né? Aí chega lá na prefeitura, galinha congelada para tratar escorpião. Puta que pariu, desculpa a força da expressão, mas é isso. Para que eu vou servir a galinha congelada para tratar o escorpião? Nada, né? Então, aí que facilitou esse processo da compra e atrelar esses problemas, né, que podem ser previstos no PPA é isso. Você ter um planejamento, achar a melhor solução e sempre pesando na eficiência e na economicidade, que é os princípios que o gestor tem que ter, né? Então, talvez seja essa pergunta aí que você tentou atrelar, né? E o PPA é um planejamento plurianual, né? Respondendo a pergunta da Leandra Matos, que é um planejamento em que, ao final de uma gestão, né, seja do município, do governo, de um presidente, né, eles vão elaborar um processo de 4 anos, né, para próximo mandato. Então, a pessoa que vai ficar ali dentro de um gestor, ele já vai pegar um ano de um PPA de um prefeito anterior e vai trabalhar os outros três. E vai deixar um para o próximo. E vai deixar um para o próximo. Então, esse ciclo é para poder ver o que tem de problemas dentro da saúde, educação, assistência social, acolhe essa necessidade e vai trabalhar junto com esse planejamento. E aí, depois disso, tem outros 2 desdobramentos, que é a Lei da Diretriz Orçamentária, LDO, que vai nortear como vai ser gasto esses dinheiros previstos no PPA, e depois a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, né, que vai trabalhar ano a ano. Lembrando que tanto o orçamento como o PPA, a LDO, elas são sempre feitas no ano anterior ao exercício que ela será vigente. Então, a legislação de 2000, o orçamento, tanto para a Prefeitura de Dourados quanto lá para a Universidade, de 2023, ele já está pronto esse ano de 2022. Ano que vem vai ser somente a execução dele. Antecipando. O Fernando, o Lucas Salgadinho, da UEMS de Maracaju, te mandou um abraço. Falou, tamo junto. Botou aqui, ótimo profissional. Conhece o Lucas Salgadinho? Conheço ele. Aí, ó, Lucas Salgadinho, um abraço para você, Lucas Salgadinho. Percussionista. Ah, é? Ó, o cara do barulho, então. Voltando ali, o Claudinei, me fala sobre o CIAFIC, cara. CIAFIC, Reginaldo. O que é isso aí? O CIAFIC, na verdade, ele está trazendo um sistema integrado da administração financeira e contábil. Olha só. O que vai acontecer? O que vai fazer? Para quem não conhece, né, e não tem essa experiência no ramo contábil, a gente sabe que é difícil a gente ter um serviço de gestão sobre... até para as empresas mesmo, quando você vai fazer uma aquisição, tentar consolidar um balanço, se você não tem um padrão, você dificilmente vai conseguir fechar esse balanço. Certo. A nível das 3 esferas, o que acontece? O município trabalha com um tipo de balanço, o Estado com outro, até para a União consolidar isso e depois elaborar indicador era muito difícil. Certo. Então, da onde que partiu esse princípio, né? Desde a época da convergência da contabilidade internacional, já foram desdobrados mais de 32 normas, né, convergidas aí para o nosso Brasil. E a União, através do CIAF, que é onde controla a questão orçamentária e financeira, né? Colocou em pauta isso. Então, a partir de 2023, todos os entes federados deverão ter adoção do CIAFIC, que é poder estruturar tudo numa linguagem, né,
para você ter essa linguagem universal, exatamente isso, e você conseguir desdobrar tudo na mesma língua, né? Então, eu quero trabalhar um indicador, você não vai ter diferença mais para analisar um município A, B e C. Né? Então, isso vai ficar bacana. É um gestor, ele é um gerenciador. Eu posso colocar hoje para quem trabalha seria comparado a um SPED. Entendi. Um SPED. Então, você vai colocar uma escrituração ali, tudo que está acontecendo, você vai amarrando. E qual que é a finalidade disso? Né? Você conhecer e fazer as comparabilidades dentro do município, qual que o estado é melhor, porque essa linguagem que os municípios vêm trazendo, geralmente é muito atrelada ao que o Tribunal de Contas de cada estado pede. Aí começa a ter o quê? As disparidades de informação. Né? Então, o CIAFIC ele vai vir para interligar toda a contabilidade e vai ser tratado numa linguagem só. Pô, que bom. Isso é legal, isso é bom. Isso é bacana. Então, isso é uma evolução que o público está tendo aí. Ótimo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu dou contabilidade aplicada ao setor público há muito tempo aqui na faculdade. O Fernando também, da mesma disciplina também. E quando a gente fala de contabilidade aplicada ao setor público, e o Brasil, a gente tem eu acredito que a população não tem acesso à informação. Acho que ainda, eu não sei se o Brasil ainda está ainda continua naquela velha história de futebol e tal, e esquece um pouco aquilo que realmente talvez é importante. Mas deixa eu fazer uma pergunta, vocês que estão ali no dia a dia. A gente sabe que o orçamento público é complicadíssimo, né? Em qualquer esfera. O orçamento público não é fácil. Você ter lá um PPA, ter uma LDO e ela se transformar numa LOA e o negócio acontecer nos próximos anos ali. Mas o que eu queria saber de vocês, assim, se há ou se existe algum tipo de influência no legislativo após a aprovação e execução do orçamento, lá na ponta, quando chega lá na contabilidade. Existe tem uma influência no legislativo dentro desse processo? No seu caso ou no seu caso? No nosso caso, não. Durante a execução do orçamento, não. Tem na preparação, na elaboração dele, sim, né? O legislativo, ele trabalha, ele aprova isso. E o legislativo, principalmente no caso lá da universidade, acontece muita influência nas correlações com convênios. As emendas parlamentares, né? Elas são destinadas via convênio. Então, é feito dentro da plataforma do governo federal, plataforma Mais Brasil. A emenda parlamentar, ela se torna um convênio e determinado deputado ele pode encaminhar aquele montante de recurso para a universidade. Mas a partir do momento que foi firmado esse convênio, ele não tem mais ingerência sobre Deixa eu fazer uma pergunta, Fernando, e até para o Claudinei. A população, a gente brinca assim, né? A população em geral. Eu quero saber, por exemplo, eu tenho acesso ao Mais Brasil, consigo ver o que está acontecendo lá? Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa passar para o pessoal. Eu tenho até no meu celular o aplicativo da plataforma Mais Brasil. Você o cidadão ele pode solicitar dentro da plataforma alguma prestação de serviço que ela acha interessante ao bairro dela. Então, se lá no bairro dela ela necessita que poderia ser implantado alguma coisa, alguma melhoria? Alguma melhoria ali, ela dentro da plataforma, ela coloca aquela localização ali e ela pode solicitar que aquilo seja implantado naquela localidade. Então, se muitas pessoas começam a pedir, acende um alerta. Um alerta no sistema. A população está querendo algo aqui nessa localidade. Pô, seja um posto de saúde, uma praça, um asfalto, um esgoto, né? Então, se a população se mobilizar e solicitar, esse aplicativo ele foi feito com essa finalidade, de auxiliar a população a receber a demanda da população. Porque sempre sem intervenção, né, Fernando? E é direto, baixo, né? Porque se o cara vai lá e fala, meu problema é aqui. Exatamente. O vizinho do mesmo local fala, nosso problema é esse. Então, não tem intermediação. É o usuário do serviço cobrando de quem realmente tem que entregar o serviço. Exatamente. Esse é o jogo como que é o nome lá? Mais Brasil? Plataforma Mais Brasil. Plataforma Mais Brasil. Depois a gente vai mandar aí para vocês aí, pode ficar tranquilos. Deixa eu só mandar um abraço aqui, o pessoal tá pedindo abraço, cara. E aí vamos mandar abraço para esse pessoal. Manda um abraço pro Christian Torres, manda um abraço pro Fernando. Fernando, um abraço. O Carmo Mendes perguntou assim, o balanço de um distrito do município, como ocorre?
O distrito, na verdade, ele é só um bairro. Ele é só um bairro, né? Ele não é um... Ele não tem orçamento próprio. Ele não tem orçamento próprio. Ele é um... Vou dizer, ele é um bairro... distante do afastado. Você mora... O cara que mora no distrito mora longe da cidade. Não é isso? Porque a administração pública, ela traz alguns princípios, né? E um dos princípios é da universalidade. Então, é um único orçamento para atender toda aquela localidade. No município de Dourados, ele tem um único orçamento anual, também pelo princípio da anualidade. E ele atende todo o município de maneira universal. Ele não tem essas segregações para um distrito, como o caso. Agora vem uma pergunta aqui que o Carlos colocou aqui, que essa pergunta aqui, eu vou falar para você, cara. Minha bateria... Ô, Márcio, consegue um carregador pro meu celular aí que o negócio tá pitando aqui. Não consegue? Então nós vamos dando um jeito aqui. Olha que o João Carlos, lá de Balneário Camboriú, o cara quando tá em Balneário Camboriú, até a pergunta dele é diferente, cara. Olha o que ele colocou aqui, Claudinei. Olha só. Favor explicar sobre o teto de gasto no setor público. Como exemplo, a folha de pagamento. Se desobedecer, qual a pena? E aí? Qual que é a pena? Pergunta. O que acontece, que é importante a gente pegar uma linha de raciocínio, é pegar a parte histórica do que aconteceu com o nosso orçamento público. Né? Lá em 1800, quando foi criado o Banco do Brasil, para poder administrar as finanças na época de Dom João VI, o que ele fez? Ele começou a criar a legislação da contabilidade pública. A contabilidade pública veio e avançou em 64 com a entrada da 4320, só que a 4320 ela começou a desdobrar sobre o orçamento. Aí o que vem em 2000? A Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, dentro da Lei da Responsabilidade Fiscal, existem alguns índices, e até a nível de Constituição, que fala sobre o que o gestor, o ordenador de despesa, pode ou não fazer e quais são as incorrências. Geralmente, quando um ordenador, um gestor público comete algum ato de infração nesse sentido, é de improbidade. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa, né? Às vezes ele não vai poder concorrer a uma eleição, né? Então, esses tetos de gastos que ele coloca é justamente para que não seja vinculado ao excesso de um único tipo de despesa, né? Então, por isso, tem tetos. É bacana explicar até para depois os acadêmicos que estiverem assistindo, entrar dentro dos portais de transparência, dentro dos 3 entes. Entra no portal do teu município que você mora, depois você olha o do Estado e olha o da União. Né, para você entender o comportamento de cada tipo de despesa, né? Como que está tendo o PPA, o que ele está mais avaliando, se ele vai ter gasto com saúde, se vai ser gasto com educação. Se é com infraestrutura. Se é com infraestrutura. Né? Então, hoje no Brasil, grande parte dos municípios não consegue ter aplicação com dinheiro arrecadado de recurso próprio com investimento. Mas, em contrapartida, quando você começa a olhar um orçamento, o que você vai olhar que a Constituição fala? Você tem que aplicar no mínimo 15% em recursos com saúde e depois 25% com educação. O restante... E o restante você vai desdobrar. Entendi. É aí que a sociedade tem que entrar e começar a analisar. Começar a cobrar. E cobrar. Entendi. A Leandra colocou assim, o gasto tem que ser o mesmo previsto no orçamento? É possível sobrar ou exceder gasto? Sim, ocorre o excesso de arrecadação ou excesso de despesa, insuficiência de arrecadação ou excesso também, ela ocorre. O orçamento, ele não é um documento fixo, congelado. Ele pode se modificar durante o ano de acordo com as demandas que ocorrerem. Por isso que pode ocorrer a abertura de créditos adicionais, que tem alguns tipos de créditos adicional, suplementar, especial. Isso. E o extraordinário, que é para atender essas demandas. Por exemplo, só citando um exemplo da pandemia, por exemplo, que foi ocorreu, um exemplo claro, né? Que ocorreu em 2020, o orçamento de 2020 estava pronto em 2019. Certo. Então, não tinha pandemia. Não existia pandemia. Exatamente. Então, o orçamento já estava, inclusive, aprovado em dezembro, começou o chinesinho mandar o Covid para nós. COVID. Né? Então, você não consegue mexer mais depois está aprovado em Câmara. Exatamente. Ele estava aprovado já, ele foi aprovado em 2019 para execução em 2020, quando foi em março, estourou uma pandemia. E aí, o Estado, o município, ele teve que gastar, alocar recursos ali para atender aquela situação de emergência. Aí vai para a calamidade, né? Aí com decreta por calamidade para poder... Através do decreto de calamidade pública, né? Uhum. Foi concedido a abertura de créditos extraordinários,
extraordinários para atender essa demanda que não estava prevista no orçamento. Então, não estava previsto, por exemplo, a aquisição de determinados equipamentos ou determinado medicamento. E com a abertura desses créditos... Mesmo a construção de hospitais volantes, exatamente. Toda essa coisa então, o orçamento ele é aprovado, né, conforme a gente citou anteriormente, ele tem ali os limites de gastos, mas ele não é um instrumento congelado. Ele pode sofrer algumas modificações. No caso da pandemia, por exemplo, ele não precisa nem vincular uma fonte de recursos, por se tratar de um estado de calamidade. Primeiro a gente atende a população, depois vê... resolve o financeiro. Exatamente. Já Entendi. Os outros créditos para atender as demandas correntes, né? Esses sim, eles podem até ter modificações no orçamento, aumentando ou diminuindo, mas deve... a administração pública, o gestor, ele deve dizer da onde vai sair a fonte daquele recurso. Tem que vir dinheiro. E aí essa modificação sempre deve ser encaminhada para o legislativo para ser aprovado. Bom, primeiro, olha só. A Maria Cecília falou, professor, fala pro Fernando que ele é um orgulho para nossa família, ó. É minha prima. Sua prima aí, ó. Depois fala para ela, se ela morar em Dourados, pagar pelo menos um almoço, um jantar para você. Ela é servidora lá da Prefeitura Municipal de Dourados. Então mandar um abraço para ela, para todos os servidores públicos do município de Dourados, para todos os servidores também da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Tem alguns amigos lá, o nosso pró-reitor administrativo é amigo nosso, o outro professor Robson Amorim, uma outra pessoa lá da universidade, o professor Vander Aguiar de Matos, também pessoa muito gente boa. E é lá professor do Direito, né? Do Direito, exatamente. Vander, um abraço para você, cara. Tá bom? E vamos lá. E o pessoal tá interagindo aqui, cara. O pessoal tá perguntando aqui, eu vou falando, né? Não conseguiram ainda um carregador pro meu celular, mas a gente vai falando aqui. Bora lá. A pergunta é recursos próprios seriam os impostos arrecadados? Sim. Exatamente, a receita corrente, né? Os recursos próprios seriam isso, a própria arrecadação. Quando a gente fala de recursos, que eu citei dos convênios, aí são recursos, geralmente com o ente federativo, no caso, por exemplo, geralmente é a União que fornece esses recursos, né? Que é a instituição que mais arrecada é a União. Sim. E então ela disponibiliza para os estados e municípios fazerem os investimentos, geralmente são feitos sempre com recursos da União. Porque, por exemplo, os estados e municípios, eles que realizam geralmente os principais serviços, que são de educação, segurança pública e saúde. Então, o recurso do estado e município, geralmente ele está sempre vinculado ao pagamento de pessoal. Certo. Dos professores, de policiais, do administrativo em geral, de médicos, enfermeiros. Então, ele não tem espaço muito grande no orçamento para fazer investimentos. Então, ele se vale desses recursos federais, através de emendas ou de convênios, para conseguir investir e prestar um melhor serviço para a população. Legal. Agora, mais uma pergunta, acho que respondeu bem a Camila Ramos aí, né, Camila? E vamos lá. Claudinei, o Almir Amorim perguntou o seguinte: uma gestão pode deixar dívida para outra gestão? Como funciona? Pode? A gente pode dar aplausos agora para a lei complementar da responsabilidade fiscal. É, isso aí. Ela deixa muito gestor de cabelo branco e careca ao final de cada gestão. Ele começa a planejar, vai além. Quando ele está chegando em Marte, ele descobre que ele tem que voltar para a Terra e aí é a hora de começar a analisar o que realmente é necessário para a população, o que ele precisa manter e não colocar mais gastos para o final da gestão. Sempre o quarto ano da gestão, ele tem que ser trabalhado com um pouco mais de cautela. Justamente por isso, para não deixar dívida para o próximo mandato. E não pode deixar, né? Não pode deixar, não existe. A LRF veio para isso, né? Se ele deixar, ele tem que deixar o recurso em caixa. Deixar o recurso em caixa, né? Senão ele incorre no crime de responsabilidade. Então, mas era muito comum, não agora, que é mais os avós da gente e tal. O pessoal tá pedindo para mandar um abraço. Eu vou mandar um abraço aqui, ó. Fabiano Araújo. Oi, professor, boa noite. Manda um abraço pro Fernando. Fernando, um abraço, cara. Tá? Manda um abraço aqui. Deve ser para você, Fernando. Certeza. Fabiano Araújo. Essa plataforma Mais Brasil, voltada... a Isabela já acessou lá a plataforma Mais Brasil e ficou encantada com as informações que ela encontrou lá. Aí que tá o negócio, cara. Eu acho que assim, a gente como universidade, a gente como instituição, a gente como formadores de opinião, nós como estamos ali no operacional do negócio, vocês principalmente estão no operacional do negócio, é importante a população saber dessas coisas. Há muito tempo atrás, a gente tinha aquela história, olha,
acabou a gestão de fulano e ele largou o município, ou o estado, ou a União com um monte de dívida. Com dívida, elefante branco e tudo mais, né? Isso não existe mais. Acho que a população tem que entender que isso acabou. A lei de responsabilidade fiscal veio para isso, para acabar, né, encerrar essa baderna. Então, quando o cara fala, eu peguei o município assim, eu peguei o estado assim, eu peguei... Então, peraí, calma aí, porque... Né? Pode investigar, colocar a controladoria em cima, né? Exato, porque alguém aprovou essa conta. O Tribunal de Contas, se foi o Estado ou o município, o Tribunal de Contas aprovou. E aí? Né? Como é que vai fazer? Então, tem alguma coisa errada aí. Agora, em questão da dívida, como funciona? Se o governante pegar empréstimos altíssimos e fazer o parcelamento de 120 meses e não pode deixar a dívida, como ficaria o Flon Plata? Márcio Dornelles. Ele está querendo dizer assim, se o cara pega lá uma dívida para pagar em 120 meses, né, que vai dar superior aí aos 4 anos de gestão dele. Se ele vai fazer, eu acredito aqui, bom, vou deixar para vocês. Para fazer esse tipo de empréstimo e financiamento, ele precisa de autorização do legislativo. Então, né? Ele está amparado na lei e o pagamento dessa dívida... Já tem que estar vinculado. Ele vai constar no PPA e ele... E vai, todos os instrumentos de gestão, na verdade. Todos os orçamentos vão ter que constar o pagamento daquela dívida. É o seguinte, para aquela despesa, ele vai ter que vincular uma receita para ela. Uhum. Né? Então, vou fazer adquirir aqui sei lá. O Fonplata que ele está querendo falar hoje vai ser voltado só para a área de investimento. Né? Então, quando a gente começa a olhar, é capital. Capital. Né? A gente vai desprender o quê? Investimento com obra de construção de parque, uma central de atendimento melhor para a comunidade de Dourados. E quando você está falando em deixar a dívida, obviamente que isso aí ele vai estar atrelado com a despesa de investimento de capital. E a gente tem que lembrar que a gente trabalha com o princípio da anualidade. Né? Chegou na época do orçamento, do PPA, isso aí vai estar previsto e tem que ter dinheiro em caixa para pagar. Então, na realidade, ele pode adquirir, ele pode assinar um empréstimo aí para 10 anos, para 20 anos, porém, ele vai ter que, com a autorização do legislativo, vincular essa despesa a uma fonte de recursos. Essa fonte de recursos pode vir de uma emenda parlamentar que vem lá de cima, pode da própria União, ou até mesmo da arrecadação própria, IPTU, enfim, se for tratar de município, né? Então, eu acredito que está bem claro. O pessoal está gostando, cara. Isso é bem interessante. O pessoal colocou aqui, o outro deu o dedinho, o Eduardo Nascimento. O pessoal está gostando da nossa interação. E eu acho que está sendo bacana. Tô gostando. Gente, dúvidas, por favor, postem aí. Né? A gente já vai ter depois... A gente já estamos caminhando para o fim. Né? Estamos caminhando para o final do nosso encontro aqui. Eu ia falar de um assunto, mas o Fernando e tanto o Claudinei já abordaram, que era justamente assim, a população precisa ter noção, né, do orçamento. Eu acho que é uma coisa que... Eu chego na sala de aula, o primeiro dia que eu vou dar contabilidade pública, ou contabilidade aplicada ao setor público, eu pergunto para os alunos, sabe quanto que é o orçamento da União? Quanto que o governo pretende investir no próximo ano? Não. Nunca se preocupou? Não. Né? Porque a gente volta naquela velha história do futebol, tal. E a coisa Reginaldo, eu gosto de trazer essa abordagem a nível de município, porque é onde a gente está mais próximo, né? Sim. Você nem sabe por que você está votando naquele vereador, sendo que ele não entende nem da lei orçamentária, né? Então, se você está votando naquele vereador, ele não sabe quanto de dinheiro que existe que o município administra, né? Exemplo de Dourados, graças a Deus, vem numa contínua crescente aí de arrecadação, e vai conseguindo colocar a casa em ordem, vai conseguindo colocar projetos que ainda não eram vistos, e a sociedade tem que entrar no portal da transparência e ver lá a folha de pagamento, tá atingindo, olhar os documentos ali que são publicados, né, que são as ferramentas de balanço, para poder entender isso, né? Porque o que acontece? Você vai cobrar do legislativo tudo aquilo que está no orçamento. Por quê? Porque eles que aprovam, eles que têm que saber da destinação de recursos. As emendas parlamentares, emendas impositivas, tudo é destinação, é do legislativo. Né? Então, se você tem um posto de saúde que está com problema, que está tendo alguma infiltração... Legislativo. Ele tem a obrigação de poder destinar uma emenda impositiva e o executivo tem que atender. Né? Então, a população, às vezes, ela não conhece esses direitos e desconhece os instrumentos de gestão que o município, a União, o Estado tem. Então, é bacana começar a entender do básico, né? E o que é bacana é que o serviço de educação que o próprio Tribunal de Contas oferece, que é o ESCOEX. Lá tem plataforma de ensino à distância,
tanto para servidores quanto para a população em geral. E gratuito. E gratuito. E aí, ó, olha só. E às vezes as pessoas querem cobrar, não sabem como cobrar, né? E tem aí uma escola online para poder ensinar a galera até a cobrar, né? Tem duas perguntas. Uma, a Denise Aguiar, um pouco é mais revolta, mas eu vou ler. A gente tem que ler tudo. Então vamos lá. Essa mesa redonda me chamou a atenção, pois tributação é o assunto que mais ouço desde pequena. Até hoje reclamando de impostos, tributos. Penso eu que quem fosse ser político... Exatamente. Não é só na mão do político. A força está na mão da população. Da população. Os caras que vão poder cobrar. Que esses instrumentos de gestão que a gente citou ali, que basicamente são 3 para poder dar essa conotação do dinheiro, aonde ele vai ser aplicado... Sim. É poder abrir, né? O que acontece dentro dessas ferramentas de gestão? Lá existe o que em termo técnico, que é função e subfunção. Se eu vou gastar com a função educação, aí lá eu vou desdobrar. Se eu vou gastar com educação primária, se eu chegar dentro dos gastos com saúde. O município de Dourados, por exemplo, né? Ele atende mais de 35 municípios aí ao redor do sul do estado, da Grande Dourados, com o serviço de saúde, né? A população de Dourados, hoje ela não conhece qual que é os municípios que são atendidos, o que ela está concorrendo. Será que esse orçamento que o município tem e que o estado tem consegue bancar uma saúde de qualidade? Aonde que o dinheiro do município está sendo investido? Ele está atendendo os postos de saúde ou ele está voltando para os programas dentro de um hospital, por exemplo, né? Às vezes, dentro de um programa de educação primária, lá que é de atenção primária, que é de um posto de saúde, se a população começar a entender que aquilo lá é o essencial e começar a utilizar muito mais o serviço, ela vai diminuir a demanda dentro dos hospitais, né? Porque você começa a usar o dinheiro de uma forma muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Isso é verdade. Reginaldo, tem uma pergunta do Cícero Tiburcio aqui, ele colocou: quando ocorre uma redução de impostos, como aconteceu com o ICMS esse ano, o gestor público terá dificuldade de fechar as contas? E aí? Nesse caso específico, né, é uma questão maior, teve a redução de impostos, porém o governo federal vai fazer a compensação desses impostos que o Estado deixar de arrecadar com relação a essa tributação, principalmente em relação ao ICMS dos combustíveis, né? Então, o Executivo Federal vai fazer essa compensação. Lembrando que, sempre quando tem uma redução de carga tributária, tem uma chamada renúncia fiscal. Isso, renúncia fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que para ocorrer uma renúncia fiscal... Você tem que dizer de onde. Tem que demonstrar que aquela renúncia ela vai gerar um benefício para a população maior do que aquela renúncia. Que o valor que vai deixar de ser exatamente, arrecadado. porque o Estado ou o município está deixando de arrecadar um determinado valor, porém, deixar de arrecadar aquilo vai gerar um benefício à população muito maior do que aquele recurso que não está entrando. Por exemplo, acontece muito, principalmente com os municípios, para atrair grandes empresas, né? Eles fornecem a renúncia fiscal de tributação para a instalação de uma determinada fábrica. ICMS e tal. ICMS, ISS. ISSQN. Então, esses benefícios, para se conceder esses benefícios para uma empresa, o Estado ou para a Prefeitura, ela não concede porque ela é bonzinho, ou porque é amigo não. Porque é amigo do empresário ou algo do tipo assim. É porque tem que se demonstrar, através da documentação, isso tem que ser aprovado, que a instalação daquela fábrica ou daquela empresa vai gerar benefício futuro para a sociedade. Então, ela vai trazer empregabilidade para aquela população, ela vai trazer outras empresas, vão ter que se instalar para prestar serviço para aquela outra empresa maior, geralmente é uma empresa grande que consegue esses benefícios. Então, o giro ali de recursos e os impostos que as outras empresas vão arcar, às vezes é muito maior do que o benefício que não... Porque se não tivesse esse benefício, aquela empresa não se instalaria ali, não teria aqueles empregos e não arrecadaria nada de tributo. Então, você... E não gerava uma receita maior do que o esperado, porque por conta dos terceiros, né? Então, ele tem que demonstrar, para abrir mão de recurso, ele tem que demonstrar que abrir mão, o gestor ele tem que comprovar que aquilo vai trazer um benefício para a população. E o que eu mais gosto nisso tudo é o contador que faz. Tudo a contabilidade tudo que faz, contabilidade né? que faz, Sobra contador que faz. tudo para contabilidade, os caras vai lá, bate no peito, mas quem faz está lá na ponta, que é a contabilidade. Olha só. Bom, eu tenho, acho que as duas últimas aqui para a gente poder encerrar, e as duas perguntas, acho que a gente consegue ter a mesma resposta para ambos, né?
Uma é do Márcio, que ele diz o seguinte, olha, uma questão interessante. Hoje, para uma pessoa se tornar um policial, tem que ter uma formação e por que não ser uma obrigação, uma formação acadêmica para os candidatos a cargos políticos? Beleza, isso é uma pergunta interessante. Aí ele diz o seguinte, olha, acho que não o mesmo, né? Uma questão de interesse nacional. Uma pessoa sem sequer estudo tem como coordenar uma cidade ou ser um gestor? Cara, esse cara só vai coordenar a cidade, ou ele só vai ser por isso se você deixar. Se a população permitir. Se a população permitir, né? O que acontece? Ele preenche lá os pré-requisitos. Brasileiro, tal, tem toda aquela situação que o cara precisa ter para... o Tribunal Superior Eleitoral exige, ele cumpriu. Ele cumpre, então fechou. O que vai diferenciar se ele vai ser um bom ou um mau gestor é a equipe técnica que ele trazer para trabalhar ao seu lado. Então pode ser que às vezes a pessoa não tenha esse conhecimento, conforme foi citado, não tem uma graduação, um conhecimento de orçamento público, mas se for uma pessoa inteligente, que sabe que ela tem esse discernimento, que ela não possui esse conhecimento, mas ela trazer pessoas para dentro... Pessoas técnicas, né? Para trabalhar com ela, a coisa funciona. Pode ser que dê certo, né? Então, eu não sou contra, assim, essa exigência que, né, a pessoa ter uma formação. O excelente seria, a excelência seria que o gestor público tivesse esse conhecimento. Mas se ele não tem, ele deveria... trazer pessoas que têm esse conhecimento para auxiliá-lo. Pessoa técnica, né? O cara Exatamente. tem que... Por mais que o cara não... Agora, a grande charada do negócio é na hora de apertar o botãozinho lá e confirmar. Né? Você vai botar... o cara não tem conhecimento nenhum, ou o cara não tem uma vida lícita. Como é que você vai falar, vou entregar a chave da casa pro ladrão? Não dá, né? Então, tem que cuidar. Então, a democracia é isso, Márcio, né, Reginaldo? Exatamente. A democracia então, é isso, né? na hora... O papel do gestor é a experiência que ele vai ter na mão, né? E muitas vezes a gente pode comparar aí com pessoas que são muito mais velhas dentro da carreira política, que deixa muito a desejar para pessoas que estão entrando agora na carreira política, né? Não deveria nem usar esse termo carreira, porque Isso, não é uma carreira. Porque não é uma carreira. O cara está ali para servir a sociedade. Ele está ali para servir a sociedade de acordo com o interesse social. O Gilberto Costa. Gilberto, um abraço para você. Lembrando que gestão é composta por uma equipe e não somente pelo gestor, é isso mesmo. Exatamente. Então o camarada que está à frente, ele precisa de uma equipe técnica, alguém que conheça. O cara, ele tem sei lá, o vereador... O gestor é só a liderança, na verdade. Ele só está à frente para poder falar. Mas na realidade... você precisa ter uma equipe técnica. Por exemplo, o município tem a equipe técnica deles, né? Você faz parte da equipe técnica. O Estado, na Universidade Estadual, tem o Fernando e a equipe dele lá que tem todo um cuidado com as questões técnicas relacionadas à contabilidade. E, obviamente, o cara que vai concorrer a um certame público aí, ele precisa, por mais que ele não tenha convivência, se ele é aceito, vamos dizer assim, pela sociedade e vai assumir um cargo, é que ele seja bom em alguma coisa, ou que tenha uma equipe técnica boa naquilo. Porque senão realmente vira um negócio aí um pouco tão que dificulta. A equipe técnica são os coordenadores de campanha. Aí a gente não tem como falar, né? Equipe técnica. A gente que já trabalha, que conhece o assunto. O pessoal está confundindo muito a administração pública Exatamente. com a questão política. Com a questão política. Nós estamos tratando da administração pública. A administração pública é uma coisa, questões políticas são outras coisas. No caso, a administração pública, lógico, ela está vinculada à política de cada gestor, né? Exatamente. São de interesse público. E outra coisa, o gestor público, vocês estão lá na frente, estão sendo vistoriados e auditados e cobrados pelo Tribunal de Contas. Então, ninguém vai fazer nenhuma loucura, porque sabe que a penalidade, a improbidade administrativa hoje é fora do comum, fora todas as penalidades que recaem sobre o servidor, né? Aí o Carmo Mendes colocou assim: com o nosso sistema de doação, incentivo de arrecadação para divulgação e apresentação do político, como funciona o monitoramento dos gastos dessas verbas doadas? Tem diferença na clareza na prestação de contas? Eu acredito, Carmo, que a situação aqui está muito mais voltada à legislação eleitoral. Legislação eleitoral, TSE, né? Então, a gente não vai entrar
nesse mérito, não. Mas, obviamente, tratando da coisa pública, tudo precisa ser aprovado. Então, alguém vai aprovar. Então, quando eu trabalhei Prestado contas depois, né? Eu trabalhei durante algum tempo, aí, quase uma década, com prestação de contas na área pública do TSE. E a gente sabe que, assim, tem que ser tudo às claras. Não tem como ficar algo para trás, enfim. Então, desculpa, gente. Conduz aí, Fernando, por favor. Tem uma questão aqui da Denise Aguiar. Ó, o gestor público assina documento que mal sabe, lida pela equipe confiante ou por não ter tempo de ler documentos. Imagina a documentação que um gestor municipal ou presidente. O que o Reginaldo já falou, o que o Fernando já tinha falado, né? Esse comentário, quando a gente fala de gestor público, existe a questão de servidores efetivos e de servidores comissionados. Sim. Né? Então, a lei permite que você contrate ali, para a tua liderança, pessoas do teu interesse. Se você vai ter uma secretaria de saúde na tua pasta, você vai ter que ter pessoas que você confia na tua gestão. Né? Então, essas pessoas que vão estar ali, que vai apreciar documentos que vai colocar na mesa de um gestor. Entendeu? E também tem que ter esse conhecimento quando se fala ali, né, na questão do que vai assinar ou não, isso é competência também de saber que aquele material que está na mesa dele, ele tem que ler, porque você não pode alegar o desconhecimento da lei, né? O princípio da legalidade. Uma coisa que a 14.133 trouxe de interessante com relação a isso é que o servidor que vai ser o responsável, o gestor de licitações, ele deve ser um servidor efetivo. Então, para evitar esse tipo de situação pode ser que para atender interesse de A ou B, então o gestor de licitações, a 14.133, ele trouxe essa regra no regramento que deve ser um servidor efetivo que deve fazer esse trabalho. Isso aí, muito bem. Bom, gente, quero agradecer imensamente a presença Claudinei, Fernando, agradecer pela disponibilidade. Uma segunda-feira, né, cara? Segunda-feira todo mundo quer estar em casa. Segunda-feira tem gente em Portugal que deixou de dormir para estar aqui Pois conectado com a gente. Para estar conectado com a gente aqui. Eu queria muito agradecer a todos que participaram, a todas as pessoas que tiveram presente aqui conosco aqui. Foi muito importante. Essas perguntas vocês podem estar enviando no e-mail da coordenação. Eu vou passar o e-mail da coordenação, tá? E depois vou abrir um espaço para vocês falar da rede social de vocês, onde encontra, se tiver tirar alguma dúvida, né? Só não dá para pedir dinheiro emprestado, né? Porque aí nós não tem. Se o pessoal agora quiser fazer quiser fazer uma doação, depois eu falo o meu Pix aqui, meu Pix fica tudo certo. Mas vamos lá. Olha só. Então eu queria agradecer a todos vocês. Algumas perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar enviando em gestãopublica.ead@unigran.br. Pode mandar para mim, eu vejo ali a pergunta, mando para o Claudinei, mando para o Fernando e a gente vai estar respondendo vocês aí, tá bom? Podem ficar tranquilos. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Já tem a data para a formatura? Não, ainda não temos essa data, tá? Esperando a secretaria nos passar. Pessoal, estou cursando 6º, 8º com um pé na pós em auditoria. Maravilha, tem que continuar estudando. Bom, pode falar, Fernando. O meu MBA aqui no Unigran foi em auditoria, controladoria e finanças corporativas. Olha aí, ó. E recomendo, é um curso muito bom. Aí, ó, tá vendo? Olha só. Então, vou deixar aqui para as pessoas, pro Claudinei, fazer as suas últimas considerações, Claudinei. Agradecer em nome do professor Reginaldo aí para ter colocado esse convite, né, poder participar dessa mesa redonda, falar um pouco dessa profissão de contador, os desafios que a gente tem enfrentado, principalmente aí com a mudança da modernidade, de tudo que vem acontecendo e para quem está sendo egresso da Unigran, conhecer um pouco mais desse planeta chamado contabilidade pública, porque é totalmente diferente para quem já vem lidando com a área privada, e que sejam bem-vindos aí, no que precisar eu fico à disposição, pode mandar um e-mail aí para a coordenação, depois o Reginaldo destina qualquer dúvida, eu vou estar à disposição e agradeço pelos comentários e pela participação aí nessa live. Tem rede social? Quer falar da rede social? Fala aí. Quem precisar da rede social, @ClaudineiFJ. Claudinei FJ. Para todas as redes sociais. Olha só, o cara é multiplataforma, olha só. Fernando, suas considerações, meu amigo. Queria agradecer o convite, professor.
A gente que agradece, para pô. participar dessa mesa retangular. Retangular, isso. Agradecer a todo mundo que assistiu, deu essa força pra gente aí. Agradecer o pessoal do audiovisual, que preparou com muito carinho aqui para receber a gente hoje. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos. Opa, eu também quero Boa noite a todos. Opa, eu também quero agradecer a vocês dois, né? Vocês foram as estrelas aí da conversa, obviamente, os alunos e vocês. Eu fiquei só intermediando aqui, entendeu? Mas fico muito feliz em saber que plantamos bons frutos, né? Boas pessoas estão aí, cada um na sua profissão. Tive o prazer e a alegria de trabalhar com vocês como docente, e acredito que são esses frutos que a gente vai plantando durante a vida e essas sementes que a gente vai plantando vão colhendo ótimos frutos aí, tá bom? Então quero agradecer a todos os acadêmicos que estão no Brasil, aqueles que estão lá na Europa, né, participaram dessa mesa redonda. Deixar aqui um forte abraço a toda a equipe do audiovisual que deu maior força para nós aí, o Márcio principalmente está ali comandando os botões. Agradecer a todos os professores do curso de Gestão Pública e de Contabilidade, que também nos dão total apoio em vários eventos que a gente está fazendo aqui. E, obviamente, deixar aí também o nosso contato. Meu contato é gestãopublica.ead@unigran.br ou cienciascontábeis.ead@unigran.br. E quem quiser me procurar nas redes sociais é prof_Reginaldo78 lá no Instagram. Pode postar lá dúvidas ali que a gente vai estar respondendo. Gente, boa noite a todos, muito obrigado e até a nossa próxima mesa redonda, que é retangular. Um forte abraço a todos, até mais.